Qual a diferença do ensino à distância, da educação à distância e do ensino remoto? Você sabe? Eu estou nesse vídeo agora para te dar essa percepção sobre as diferenças desses dois conceitos e como que isso abre um campo para reflexão em torno de um terceiro conceito. Essa semana acabei até assistindo o Roda Viva, que foi a entrevista da Priscila Cruz, onde ela falava sobre os impactos que essa crise sanitária está causando hoje em dia no comportamento da educação brasileira e da educação mundial. E aí surgem os conceitos de educação à distância como referência e como perspectiva de solução para a paralisação que está acontecendo das aulas, de todos os níveis educacionais, inclusive de cursos livres e profissionalizantes, e como que isso pode, de alguma forma, impactar em consequências sobre paradigmas quebrados. E aí abre também condições para nós fazermos uma reflexão sobre um termo que é extremamente importante hoje em dia, ou seja, tecnologia digital cognitiva. O que significa isso? Significa que nós temos tecnologias preparadas com estratégias didáticas definidas para o ensino, de certa forma, cognitivo. Mas o fato é, a pessoa que está dentro desse ensino à distância, e por que as aspas eu já vou te falar, é que ela controla também muito daquilo que antes ela não controlava. Por exemplo, a capacidade temporal de se aperfeiçoar dentro do conteúdo. Ela que controla. Ou o melhor acesso no horário que ela tiver disponível, ou no dia que ela tiver disponível. Ou ela controla também a forma como ela acessa, na plataforma que ela melhor gosta. Tudo isso é de caráter cognitivo. Por quê? Porque isso representa uma maior maturidade sobre aquilo que nós, hoje em dia, estamos até pouco acostumados, ou seja, controlar as nossas condições de aprendizado. Mas o fato é que a tecnologia digital cognitiva traz essa percepção e traz também esse vínculo para o ensino à distância, a educação à distância, que já está dentro da nossa sociedade há muitos anos, só que por linguagens diferentes. Mas o fato é que existe há muito tempo. Então qual é a diferença da educação à distância, o ensino à distância, o EAD, e o ensino remoto? Basicamente é assim. Educação à distância, ensino à distância, que são termos sinônimos, ele está associado a uma estratégia que nasceu para a transferência de aprendizado de caráter online, à distância mesmo. Por quê? Porque ela não está associada a uma presença física do aluno. Ah, mas você vai me dizer, não, mas existem cursos que se dizem à distância, mas tem alguma obrigatoriedade presencial para fazer uma prova. Ok, mas isso são adaptações, porque o ensino à distância, como princípio, é você não ter contato físico com o seu facilitador, mas através de materiais disponíveis você fazer a sua formação, construir o seu aprendizado, de acordo com aquilo que você imagina ser interessante. E isso é liberdade. Ok. E o que é o ensino remoto? O ensino remoto hoje em dia veio para atender uma urgência que está acontecendo sobre a paralisação das aulas. Não significa que exista uma estratégia, significa apenas que existe o quê? Um plano emergencial. Certo ou errado, eu não estou aqui para julgar o mérito dessas iniciativas. Até porque a maioria das escolas também estão voando no escuro, ou seja, não sabem, não têm experiência, não têm algum tipo de critério, a não ser aquilo, de forma intuitiva, que elas, de alguma forma, constroem pelas percepções que estão vendo aí na sociedade. O ensino remoto tem N formato, desde materiais que ficam disponíveis para os professores de outras origens que não foram planejadas para atender aquele projeto pedagógico, até formas e formas de fazer live aulas online. O fato é que o ensino remoto é apenas um paliativo, não dá para dizer que é uma solução. Como eu falei, a educação, o EAD, ela foi planejada para distância. E por que eu acho que esse termo hoje em dia parece que não está concatenando com a realidade dos cursos e treinamentos online? Porque caracteriza distância e não é verdade. Hoje em dia, dentro das perspectivas atuais, dentro das tendências de cursos livres que estão sendo vendidos, né, na área de e-learning, seja para certificação, profissionalização, me mostram que o ensino ele tem muito mais interatividade do que as experiências presenciais.
você tem inúmeros canais de comunicação, inúmeras formas de acessar o professor, o facilitador, e isso faz com que diminua a distância, às vezes até muito mais do que as experiências presenciais. Você sabe, eu sei, esse tipo de perspectiva é muito associado ao quê? Ao que é viável, ao que é possível. Agora, você não pode também comparar aquilo que você tem registrado em vídeo com aquela experiência presencial, porque a tua memória não é REC, ela não faz essa gravação ipsis literis. Já a aula gravada faz com que a pessoa possa repetir várias vezes e aquele conhecimento nunca se esvai. Não é uma linguagem efêmera, e sim uma linguagem de registro. Ao invés de ser textual, está gravada em vídeo. E olhe como é importante este momento. Por isso que eu chamo a educação à distância, o ensino à distância, em ensino online. Por isso que é importante você entender este termo para compreender qual é o princípio, qual é o propósito dessa linguagem que hoje está se tornando essencial para tentar criar novas condições de educação e não paralisar por pelo menos um ano aquilo que foi planejado pelo MEC, que sumiu, ou pelas escolas públicas, municipais, estaduais, ou as faculdades mesmo. Você tem que entender que é um período de transição, mas é um período de esclarecimentos. Esses termos científicos são fundamentais para você entender como construir a tua realidade online. E é isso que eu trago sempre dentro dos meus vídeos aqui no canal do YouTube. Eu vou deixar também aqui o link da descrição dessa entrevista, né, do Roda Viva, para você também assistir essa entrevista e entender como que essa entrevista é fundamental para as percepções diversas, onde nós fazemos inúmeras construções positivas e didáticas sobre a reflexão que a gestora do canal Educação para Todos dá para a gente. É importante você compreender para também desenhar uma solução de enriquecimento. Nós não estamos falando que o ensino online vai substituir o ensino presencial, mas ele tem que trazer uma perspectiva de agregar conteúdo. E assim enriquecer mais ainda a qualidade do conhecimento. Até porque, hoje em dia, Até porque hoje em dia esse tipo de perspectiva traz luz também para uma outra necessidade, a inclusão escolar. Se você não tem estrutura física para atender inúmeras crianças que estão fora da escola, por que não transformar isso num acesso remoto que tenha vínculo ao ensino online? Isso é possível. Se você não tem tantas universidades federais com acesso a este conteúdo de forma qualitativa, por que não transformar cursos online? Cursos de graduação online? É possível sim. Inclusive, é possível também diminuir a carga dos cursos que não têm muitas condições de fazer esse vínculo total para o online. Medicina, por exemplo, tenho certeza que alguma carga horária dá para construir e minimizar e otimizar as experiências presenciais. Certo? Se você quer mais conteúdo como esse, você pode acessar o meu blog, comocriarcursoonline.com.br, e lá você constrói também outras reflexões sobre uma série de elementos técnicos, didáticos e também de gravação, de edição, além de fazer também outras estratégias de marketing digital capazes de aumentar a forma como você vai fazer o lançamento do seu curso online, beleza? Então eu espero você no próximo vídeo.